amigo, seja bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender eletrônica aplicada à manutenção e se especializar cada vez mais nessa área que cresce muito e muito dentro do nosso país. Esse é um dos vídeos resposta da caixinha de perguntas do nosso Instagram, onde nós aqui da Lise Tecnologias selecionamos as principais e melhores perguntas que nós recebemos lá no nosso perfil e trazemos aqui para vocês em formato de vídeo para ter uma resposta mais completa, para que vocês consigam entender de fato a eletrônica aplicada à manutenção e que consigam evoluir no segmento no dia a dia de vocês. Então, vamos começar de fato o nosso conteúdo de hoje. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de como identificar os blocos de uma placa. Para quem já me segue há mais tempo, para quem já me acompanha no Instagram há mais tempo, ou até mesmo para os nossos alunos, eles sabem que eu gosto sempre de dividir as placas eletrônicas em três principais blocos. Por que eu sempre divido as placas eletrônicas? Porque isso facilita todo o trabalho do reparador de placas. Então isso facilita o procedimento, o processo nosso na hora de analisar e reparar as placas eletrônicas. E por que isso facilita? Porque se você divide as placas por blocos, você consegue já fazer a sua análise dentro de cada bloco. Então você não perde tempo fazendo as medições de toda a placa eletrônica, por exemplo. Você já faz a medição de acordo com aquele bloco, de acordo com aquela parte da placa eletrônica que está relacionada com a falha. Então por isso que a gente costuma sempre dividir a placa eletrônica em partes, facilitando a nossa análise e reparos. Então a gente precisa entender o seguinte: como que a placa eletrônica é fabricada? Toda placa eletrônica é composta por componentes. Os componentes, por sua vez, ele possui um funcionamento. Então é nesse ponto que eu quero chegar. Cada componente possui um funcionamento específico. Esse funcionamento específico ele pode ser conectado com outro componente, fazendo um funcionamento em bloco. Então é exatamente isso que acontece com as placas eletrônicas. Ela tem um conjunto de componentes que estão conectados entre si, executando uma determinada função. O bacana é que cada determinado componente possui uma aplicação específica. Por exemplo, toda vez que a gente fala de fonte chaveada, a gente sempre vai encontrar o transformador chopper na fonte chaveada. Então é muito comum trabalhar com fonte chaveada e identificar transformador chopper nessa parte da placa eletrônica. E isso acontece com todas as outras partes, porque cada componente possui uma aplicação. E por que eu estou dizendo isso? Porque entender os componentes vai garantir que você consiga olhar para a placa eletrônica, e ter mais clareza na hora de fazer a sua análise para identificar quais são os blocos de cada placa, quais são os blocos da placa eletrônica. Então, os três principais blocos que eu divido as placas eletrônicas é bloco de entrada, processamento e saída. Esses são os três blocos principais que nós dividimos aqui na nossa empresa e que facilita demais o nosso processo de análise e reparo. Quais são os componentes que nós iremos encontrar no bloco de entrada, mais conhecido como fonte de alimentação chaveada? Então eu trouxe uma placa aqui para mostrar para vocês. Está aqui uma placa eletrônica e eu tenho aqui o bloco de fonte chaveada. Esse aqui é o bloco de fonte chaveada da minha placa. Então entra a alimentação por esse conector aqui, ele faz todo o processo de filtro, alimenta todo o circuito de fonte da minha placa. Quais são os componentes comuns que a gente encontra no circuito de fonte chaveada? Varistor, capacitor, indutor, capacitor, diodo, capacitor do link, né? E o transformador chopper, que nessa placa não tem, mas nós temos aqui nessa outra placa, por exemplo, que é esse componentezinho aqui também. Então esses componentes são os componentes mais comuns que a gente pode encontrar no circuito de entrada, no circuito de fonte de alimentação chaveada das placas eletrônicas. Então todas as vezes que a gente pegar uma placa eletrônica, identificar um transformador chopper, um capacitor do link, um CI que chaveia a bobina do transformador chopper, opa, aqui eu tenho uma fonte de alimentação chaveada. O próximo bloco que a gente sempre costuma trazer é o bloco de
processamento. No bloco de processamento é muito comum a gente ter os componentes lógicos. Então, a gente tem, por exemplo, o microcontrolador, que é o principal componente lógico que a gente pode encontrar nas placas eletrônicas. Então, o microcontrolador. Além do microcontrolador, a gente pode ter outros componentes lógicos, outros CIs, outros circuitos integrados que estão conectados na placa eletrônica fazendo outras funções. Por exemplo, nós temos aqui esse circuitinho que faz a conexão das entradas e saídas digitais com o microcontrolador. Então esse carinha aqui, ele também faz parte do circuito lógico, assim como os outros componentes que estão conectados geralmente na placa de controle. Então esse bloco é o segundo bloco que a gente pode dividir as placas eletrônicas e a gente consegue encontrar em basicamente toda placa eletrônica. O terceiro bloco é o bloco de saída. O bloco de saída é responsável por enviar informações para executar uma ação. Por exemplo, ele já envia sinal para um MOSFET partir o motor, ele já envia um sinal para um transistor chavear uma determinada computadora, ele envia sinal para uma lâmpada, para a lâmpada sinalizar alguma coisa que aconteceu na máquina. Então o bloco de saída, ele geralmente está relacionado à ação da placa, à ação final da placa eletrônica. Então, por exemplo, nessa placa aqui, nós temos o bloco de saída. Nós temos os conectores, que vai enviar informação para os SCRs. Para os SCRs, partir os motores. Por que partir os motores? Porque essa aqui é uma fonte, né, é uma placa de uma Soft Starter SSW07. Então tá aqui a placa da nossa Soft Starter. Então esse bloco de saída, a gente tem resistor, diodo, transistor, MOSFET, relé. Esses são os componentes mais comuns que a gente pode acabar encontrando nas placas eletrônicas, né, que a gente pega para fazer as nossas manutenções. A grande questão é, esses três principais blocos, você pode aplicar isso em toda a placa eletrônica que chegar na sua bancada. Então, relacionando a falha com o bloco, vai facilitar e muito o processo de análise e reparo de placas eletrônicas que você precisa executar na sua bancada. Então esse procedimento ele serve também para agilizar o seu processo e para garantir que você seja mais ágil na hora de executar a sua manutenção. Então, toda vez que você identificar esses componentes numa parte específica da placa eletrônica, você já pode começar a formar os blocos das placas eletrônicas na sua cabeça. Isso vai facilitar e agilizar o seu trabalho, beleza? Então, se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de curtir o nosso vídeo e seguir o nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente tem postado aqui no nosso canal. Além disso, se tiver mais algum bloco de placa eletrônica que você gosta de dividir, não se esqueça de deixar aqui uma explicação breve nos comentários para que a gente consiga trocar experiência e aprender cada vez mais nesse segmento, beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.